dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Está no ar mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, projetando a estreia do Clube do Povo na Comebol Sul-Americana de 2024. Primeiro time brasileiro campeão do torneio, o Inter começará a caminhada rumo ao bicampeonato na próxima terça-feira, dia 2 de abril, a partir das 19 horas de Brasília. O adversário do Internacional será o Belgrano, na Argentina, no estádio Mário Alberto Kempes, em Córdoba. E a partida marcará a abertura do Grupo C da Comebol Sul-Americana. Classificado para o torneio após encerrar 2023 na 11ª posição da tabela anual do futebol argentino, o Belgrano acaba de mudar de técnico. No lugar de Guillermo Farré, chegou Juan Cruz Real, de longa trajetória no futebol colombiano, especialmente no América de Cali. E Juan Cruz fará sua estreia na Casa Mata do Belgrano nesta sexta-feira, quando o Pirata enfrentará o Tigre. Curiosidade é que o Belgrano até aqui é vice-lanterna do Grupo B da Copa de la Liga Argentina, tem apenas uma vitória, além de 5 empates e 5 derrotas em 11 jogos. E o duelo com o Tigre será com a única equipe de pior campanha no Grupo B, ou seja, contra o lanterna da chave. A partida será a única que o técnico Juan Cruz Real disputará na Casa Mata do Belgrano antes de enfrentar o Internacional em Córdoba. E se a estreia do Inter será como visitante, o primeiro jogo disputado dentro de casa acontece no próximo dia 10 de abril, uma quinta-feira, às 21 horas de Brasília. A equipe de Eduardo Cudê enfrentará o Real Tomayapo, equipe boliviana de 25 anos de história, que estreia em 2024 em competições continentais, se classificou para a Comebol Sul-Americana após ser sexto colocado no Campeonato Boliviano de 2023. O Tomayapo ainda disputou a fase preliminar da Comebol Sul-Americana deste ano e eliminou nos pênaltis a equipe também da Bolívia do Jorge Wilstermann. Encerrando o primeiro turno do Grupo C, o Inter visitará o Delfim do Equador no dia 25 de abril. A partida acontece no horário um pouco diferente aqui para nós colorados e coloradas no Rio Grande do Sul. No horário de Brasília, a bola rola no estádio de Jocay, em Manta, cidade no litoral do Equador, a partir das 23 horas. O Delfim, fundado em 1989, foi sexto colocado na tabela anual do campeonato equatoriano do ano passado e foi assim que chegou à Comebol Sul-Americana, o time que é comandado pelo argentino Guillermo Duro. Já no retorno, o Inter será mandante em 2 de 3 jogos. A primeira partida da quarta rodada será disputada fora de casa contra o Real Tomayapo, na Bolívia. Estádio Quarto Centenário, a menos de 2.000 metros acima do nível do mar. Depois disso, o Beira-Rio recebe o Delfim na quinta-feira, dia 16 de maio, a partir das 19 horas de Brasília, e também o Belgrano a partir das 21h30 da terça-feira, dia 28 de maio. Vale lembrar, na Comebol Sul-Americana, o líder de cada grupo avança direto para as oitavas de final, que ocorrerão apenas no mês de agosto, enquanto o vice-líder da chave avança para o play-off, quando enfrentará os terceiros colocados das chaves da Libertadores. E esses duelos de mata-mata e de volta têm data prevista para o mês de julho, depois da Copa América. Na Comebol Sul-Americana, o Inter terá todos os reforços até aqui anunciados em 2024 à disposição, ou seja, caso do lateral esquerdo Alexandro Bernabei, dos meio-campistas Fernando e Thiago Maia e também do atacante Rafael Borré. Como falamos anteriormente, o Internacional foi o primeiro time brasileiro campeão da Comebol Sul-Americana e esse título foi conquistado em 2008. Curiosamente, Magrão, hoje diretor esportivo do Inter, estava em campo ao longo de toda a campanha, que teve como primeiro adversário o nosso maior rival, o Grêmio. Como sempre, em se tratando de mata-matas nacionais ou continentais, a equipe classificada foi o Clube do Povo, após empate de 1-1 no Beira-Rio e de 2-2 no Estádio Olímpico. Na fase de oitavas de final, o Colorado superou a Universidade Católica no Chile, empate de 1-1, e no Beira-Rio, num jogo disputado em dia de semana a partir das 17 horas, empate em 0-0 à época. A regra do gol fora de casa era decisiva e assim o Inter avançou para as quartas de final, quando enfrentou o algoz das campanhas de 2004 e 2005, o Boca Juniors. Na ocasião, o Colorado venceu a ida no Beira-Rio por 2-0, com 2 golaços do Super Alex, e no jogo de volta venceu na Bombonera, com Diego Maradona
nas arquibancadas pelo placar de 2-1. Magrão marcou o primeiro, Riquelme empatou para os chineses, mas Alex, vivendo um grande ano, decretou a vitória por 2-1 na Argentina e o agregado de 4-1 para o time do técnico Tite. O confronto das semifinais foi disputado contra o Chivas e o Colorado mais uma vez goleou no agregado. O jogo da ida, disputado em Guadalajara, foi encerrado com vitória de 2-0, gols de Nilmar e Alex cobrando falta. Na volta, o Beira-Rio viu 2 gols de D'Alessandro e 2 gols de Nilmar, que decretaram uma goleada de 4-0 diante de mais de 50 mil colorados e coloradas. Na final, o Colorado enfrentou o Estudiantes de Brujita Verón, que retornava a uma final continental de muitas décadas e disputou o jogo de ida da decisão como visitante. No estádio Ciudad de La Plata, Guinha Azul ainda foi expulso no primeiro tempo, depois de receber 2 cartões amarelos. Mas o cenário completamente adverso foi superado com o brilho de Super Alex. Cobrando 2 vezes o pênalti, e ambas convertendo, a primeira anulada por invasão dos jogadores do Inter à grande área e a segunda validada pelo árbitro da partida, o camisa 10 oficializou a vitória de 1-0 e deixou o Inter em vantagem para o jogo da volta. No Beira-Rio, o Estudiantes devolveu o placar de 1-0 no tempo normal. Na prorrogação, Nilmar marcou um gol chorado, sofrido, mas colorado, para decretar o primeiro título de Comebol Sul-Americana da história do futebol brasileiro. Do futebol masculino profissional para as gurias coloradas que estão prestes a ir a campo na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O Internacional enfrenta nesta sexta-feira, a partir das 21h30, o Corinthians, e o jogo será disputado na Neoquímica Arena. As gurias serão interinamente comandadas por David da Silva, técnico das categorias de base femininas do Internacional, que estará acompanhado do auxiliar técnico Wilson Souza. Até aqui, o Inter, em 3 rodadas, somou 2 pontos e estreou empatando em 1-1 com o Fluminense, depois empatou pelo mesmo placar, estreou empatando em 1-1 com o América Mineiro, depois, pelo mesmo placar, empatou dentro de casa com o Fluminense e na rodada passada foi superado por 3-1 pelo Cruzeiro. Na 5ª rodada, que acontece só no dia 12 de abril, as gurias coloradas terão um clássico Grenal pela frente, fechando a primeira série de 5 rodadas do campeonato, ou seja, fechando o primeiro terço do Brasileiro Feminino de 2024. Já nas categorias de base, as gurias coloradas seguem com 100% de aproveitamento. A campanha é de 5 vitórias em 5 jogos e a vítima mais recente foi o Avaí Kinderman, goleado por 10-0 no Sesc Protásio Alves. A partida foi disputada na quarta-feira passada e contou com o primeiro gol marcado por Gabi Inácio logo no primeiro minuto de confronto. Joana, aos 3 minutos, ampliou a conta, enquanto ainda cedo, aos 6, Kathleen marcou o terceiro das gurias. O quarto gol foi de Torres, já aos 31, enquanto Bianca Martins, aos 47 do primeiro tempo, fechou o placar antes do intervalo. No segundo tempo, mais uma vez foi Gabi Inácio quem abriu os trabalhos e dessa vez a 3 minutos ela fez Inter 6, Avaí Kinderman 0. Também marcando o seu segundo no jogo, Joana, aos 4 minutos, estabeleceu a vantagem de 7-0 para o Internacional no placar, score que foi ampliado aos 6 minutos do segundo tempo, todos os gols logo no início da etapa final, por Carioca. Na reta final de partida, Laura, aos 37, marcou o nono. Não perca as contas, porque aos 45 do segundo tempo, Piauí fechou a conta em 10-0. A estreia do Inter no retorno será contra o América Mineiro, adversário que o Inter venceu no Sesc Protásio Alves na primeira rodada do Brasileirão Sub-20, e agora a partida será disputada no próximo dia 9 de maio em Belo Horizonte, ou seja, com mando das espartanas. Já o celeiro de ases masculino conheceu a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20. A competição será disputada por 20 times e dessas, as 8 melhores equipes avançarão para as quartas de final. A primeira fase do Brasileirão será de todas as equipes se enfrentando em turno único e a estreia do Inter acontece no próximo meio de semana, entre os dias 2 e 4 de abril, dentro de casa, no CT de Alvorada, contra a equipe do Santos. Repassados os principais destaques do calendário do Internacional e projetados os compromissos que estão por vir na nossa agenda,
A gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. Encerrada a data FIFA, as principais competições europeias têm sua disputa retomada e já na fase final. O atual líder do campeonato inglês da Premier League, o Arsenal, no domingo, a partir do 12h30, hora de Brasília, enfrentará o Manchester City. O Arsenal tem 64 pontos na ponta da tabela, divide pontuação com o Liverpool. O Manchester City é terceiro colocado com 63 pontos e será mandante no duelo contra o Arsenal. Para muitos, quem vencer segue vivo na luta e quem tropeçar acaba perdendo fôlego na disputa pelo título, e mandante, como será, o Manchester City desponta com relativo favoritismo, embora alguns de seus principais jogadores tenham saído de campo machucados na data FIFA. Mesmo assim, a equipe de Pep Guardiola é sempre uma aposta interessante, ainda mais quando as odds da Estrela Bet são bastante generosas, de 1,88 para o triunfo do Manchester City. Já em La Liga Espanhola, um confronto que vale tanto para o líder quanto para os times que disputam vaga nas competições continentais do ano que vem. O Real Madrid, com 72 pontos, já colocou 8 de vantagem em cima do vice-líder, que hoje é o Barcelona, e receberá, a partir das 16 horas de Brasília, o Athletic de Bilbao. A equipe basca, com 55 pontos, abre o G4, ou seja, é o primeiro time que estará indo para a Champions League do ano que vem, mas tem só um ponto a mais do que o Atlético de Madrid. Vai disputar também a final da Copa do Rei, onde pode garantir um resultado interessante. A expectativa é de um jogo aberto, com muitas oportunidades de gol para os dois lados. O Real Madrid, nessa temporada, é um time com força no ataque, mas que deixa os adversários também criarem suas chances. E por isso, embora seja um pouco ousada, a aposta no empate é interessante como um jogo de retorno arriscado. 4,20 a odd para uma igualdade. Fica a sugestão daqui a pouco de não apostar um montante muito grande, mas sim suficiente para, caso o resultado não tão provável se confirme, garantir um domingão e principalmente uma primeira semana de abril com mais grana no bolso. Essa foi mais uma edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, com todos os detalhes da estreia do Internacional na Comebol Sul-Americana de 2024, além, é claro, das informações e atualizações sobre as gurias coloradas e o celeiro de ases, além das principais odds na patrocinadora oficial do Clube do Povo. Semana que vem a gente retorna aqui no canal do Inter no YouTube com tudo que de mais importante acontecer na Agenda Colorada.